Excelente notícia no Vasco que agrada o técnico Rafael Paiva. Anúncio oficial de patrocínio e Dimitri Payet que pode deixar o Vasco no final de 2024. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta terça-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, o gigante da colina. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição, um salve para você aqui no chat. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo clube do povo. Falar sobre preparação, o Vasco que continua os treinamentos no CT Moacir Barbosa em preparação para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Cuiabá. É jogo que vale ainda pela 19ª rodada, né? Um jogo que foi adiado e o Vasco precisa aproveitar desse jogo a mais para poder manter ali na parte de cima da tabela. Buscar ali um G6, um G8, se aproximar do Bahia. O Vasco vencendo chega ali a 6 pontos de distância do Bahia, que encara o mesmo na próxima segunda-feira, valendo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Rafael Paiva, até uma informação do nosso amigo Edu Vascanelas, que faz um excelente trabalho de apuração aqui também, trouxe essa informação sobre o Paiva estar sendo até mesmo pressionado a utilizar os jogadores da base, algo que eu acho muito interessante, até porque garotos da base, os jovens, traz um oxigênio, traz um fortalecimento nesse elenco e foi importante em vitórias do Vasco, em pontuações do Vasco nesse campeonato. Contra o São Paulo, o Estrela, antes de passar pela cirurgia, naquele jogo da virada contra o São Paulo, o Lincoln contra o Internacional, enfim, são jogadores que podem trazer sim uma boa performance no elenco e até mesmo opções para o Paiva num jogo importante. O Leandrinho na lateral, enfim, seria muito interessante a utilização desses jogadores sim nos próximos jogos e no final desta temporada. Galera, vamos falar aqui sobre a questão do ingresso. Já começou a comercialização dos ingressos, a partir de hoje começou às 10 horas da manhã, então os ingressos já estão à venda para o jogo contra o Cuiabá nesta quinta-feira em São Januário. Outro detalhe é sobre arbitragem definida tanto para o jogo de quinta-feira e também de segunda-feira contra o Bahia. Partida de quinta-feira contra o Cuiabá, quem apita o jogo? Wilton Pereira Sampaio. Partida de segunda-feira contra o Bahia, Rafael Claus, portanto, será o árbitro desta partida. Falar de Vasco e Cuiabá é lembrar do jogo do ano passado que foi muito importante para a permanência do Vasco. Não lembrar jogo na Arena Pantanal, onde tivemos o gol do Gabriel Peck, 1-0, e o 2-0 foi com um gol no finalzinho ali do Orediano. Para mim, aí uma das participações mais importantes do Orediano na última temporada, fazendo esse gol importante que praticamente sacramentou a vitória do Vasco e 3 pontos que foi importante para a permanência. Um jogo que foi emblemático aí contra o Cuiabá na última temporada. E esse ano, mais uma vez, o Vasco precisa aproveitar esses 3 pontos, esse jogo aí que o Vasco estava a menos, né? Podemos aqui até corrigir, eu falei a mais no início do vídeo, mas é um jogo a menos. Então o Vasco pode aproveitar esse confronto e ter um resultado positivo sim. Vamos falar sobre Vasco fazer anúncio oficial e foi no final de semana, acabou passando desapercebido aqui por conta de tudo que aconteceu nesse final de semana, mas o Vasco anunciou de forma oficial a ampliação da parceria com a Ambev e a marca Zé Delivery. Passa a estampar a manga do uniforme cruzmaltino. E trazer aqui as aspas do CEO Carlos Amodeu, a expansão da parceria entre Vasco e Ambev está alinhada com a estratégia da gestão e a valorização do clube nas nossas relações comerciais. Acreditamos que será uma nova etapa de sucesso, portanto, afirmou aí o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, em relação a essa nova parceria, aliás, a ampliação, né, com a parceria e a extensão de contrato
com o novo parceiro, o novo patrocinador, a Ambev e o Zé Delivery. Portanto, vamos aqui falar sobre, enfim, uma boa notícia, tanto para o torcedor, para o técnico Rafael Paiva, porque o volante Jair está liberado para atuar, está liberado para ser relacionado e jogar de forma oficial. Jair é liberado para ser relacionado pelo Vasco após 8 meses. A entrada do volante em campo, mesmo que por alguns minutos, depende agora da vontade do técnico Rafael Paiva. Agora resta saber se o técnico Rafael Paiva vai utilizar o jogador ou até mesmo relacionar para a partida. Eu acho muito importante relacionar o Jair no segundo tempo, dar uma minutagem, dar um ritmo de jogo, porque tanto ele quanto o Paulinho, que já está treinando, já está ali com o elenco, né, após aí também longos meses fora do gramado, vai ser um reforço para esse final da temporada. Tanto o Jair, Paulinho, talvez para a próxima temporada também o retorno do Adson, agora infelizmente lá para o meio do ano que vem, o retorno do David, mas são jogadores que estão fazendo muita falta nesse elenco. Por isso não dá aqui para 100% criticar o trabalho do técnico Rafael Paiva, porque ele perdeu peças muito importantes no meio do ano dessa temporada, no final dessa temporada. Ele perdeu essas peças e ele olha para o banco de reserva e acaba tendo limitações. Por isso fica essa cobrança do Paiva utilizar mais as peças e utilizar mais a base. Porém, peças importantes, jogadores que eram titulares, faz muita falta nesse elenco. Vamos falar agora sobre Dimitri Payet, um assunto que está rendendo na manhã desta terça-feira, em relação ao francês poder deixar o Vasco no final da temporada. Lembrando que o Payet tem contrato até o final de 2025, muito parecido com o contrato ali do Philippe Coutinho. O Payet chegou de graça, o Payet foi importante em jogos na última temporada, mas queria saber se você concorda, torcedor Cruz Maltino. O Payet está devendo uma performance melhor nesta temporada. A gente for colocar aqui em 2 jogos, o Payet fez o gol do empate contra o Juventude e deu assistência para o gol do João Vitor naquela partida lá no Barradão contra o Vitória, que o Vasco acabou vencendo. Mas por um jogador do naipe, da prateleira do Payet, se espera mais, né? E de fato ele precisa render mais. E a informação é o que pesa internamente no Vasco hoje, é a questão da sua performance e também do alto salário, né, que gira em torno ali de 1,5 milhões, 1,5 milhão. Então isso pode estar sendo um fator para que o Payet possa já deixar o Vasco no final da temporada 2024. Quero saber a sua opinião. É importante, você liberaria o Payet ou tentaria, até porque o que convenceu o Payet a ficar, a informação que nós obtivemos, foi a chegada do Coutinho. A chegada do Coutinho no Vasco no meio da temporada fez com que o Payet ficasse mais animado para poder jogar e continuar no Vasco, porque senão era até possível o Payet ter saído no meio da temporada. Vamos aguardar para saber se o Payet vai melhorar, o seu aspecto tanto físico, também o seu aspecto em campo, a sua performance em campo, sobre essa informação. Beleza? Galera, outro detalhe sobre tudo que aconteceu, toda a polêmica desse final de semana, em relação, nós já falamos sobre isso, questão do presidente Pedrinho, em relação ao ingresso, mas hoje surgiu essa informação, até no canal do nosso amigo Fábio Azevedo, falando até sobre a opinião dele em relação ao presidente Pedrinho e também a questão do Léo. Galera, concordo plenamente que a internet não é terra sem lei. Você chegar na internet, ameaçar, agredir verbalmente, falamos isso ontem, não é legal. E assim, a gente sabe que o Léo vem tendo uma performance ruim também. E muitas das vezes, por exemplo, sai o Maicon, que estava com um problema físico, e entrou o Léo. O Léo, em algumas jogadas no jogo contra o Atlético, deixou a desejar sim. Dá um passe errado, que dá um contra-ataque para o Scarpa, ele corta a bola e a bola cai no pé, se não me engano, do Batalha, que o Léo Jardim faz uma defesa importante. Ele estava tentando, até quando ele tenta ajudar, ele acaba atrapalhando, muitas das vezes. Uma fase ruim, cara. E o Léo,
é uma boa pessoa. Isso é óbvio, isso é evidente. Se ele faz aquele gol, com certeza São Januário viria abaixo, ele também. Mas a questão que a gente não concorda é quando o jogador é ameaçado. Isso não pode acontecer. Ameaça o jogador, ameaça a família. Parece que um torcedor ameaçou, e eu digo que isso nem é torcedor, tá? Pessoa que vem na internet, ameaça, agride verbalmente, isso nem é torcedor. Você pode criticar, a gente sempre está aqui criticando, está sempre aqui ponderando alguns pontos, seja o técnico Paiva, o presidente, um jogador, principalmente no pós-jogo. Principalmente no pós-jogo, a gente vem aqui e traz as nossas críticas, a nossa avaliação. Mas você chegar a ponto de ameaçar, aí não. Ameaçar, jamais. Então, muito cuidado nessa questão de postura, de comportamento na internet. Ameaça não é bom na internet em lugar nenhum. Então, fica aqui esse detalhe em relação a essa informação que surgiu sobre o Léo ser ameaçado. Galera, nós vamos ficando por aqui. Obrigado a você que acompanha até o final desse vídeo. BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo. Tamo junto. Deixa o seu like, inscreva-se. Muito obrigado.